Olá, cancelados, sejam bem-vindos a mais um Boletim Toblock, a versão em vídeo para patronos do seu podcast favorito, o Toblock, ligado ao shibolete.org. E lá vocês veem como assistir isso tudo, vocês que estão vendo sua amostra grátis, shibolete.org/20. Agatha, o que a gente tem hoje? Hoje é episódio 9, né, do Boletim. Sim, episódio 9. Antes de eu chegar no assunto principal, que quem já viu a thumbnail já sabe o que é, me fala uma coisa, Ali, que mês é esse? Mês de junho. E junho é mês do quê? De comer amendoim doce, que eu estava viciado antes de chegar o mês de junho. Eu não sei porquê, não sei se foi um ciclo circanual da minha gordice, do meu tecido adiposo. Tá chegando o momento do amendoim doce. Eu já estava comprando direto. Nossa, eu tô começando a perceber que eu sou uma péssima nordestina, porque eu nem tinha pensado em festa junina nem nada. Que absurdo, que vergonha. Duas coisas. Primeiro, é o mês do Dia dos Namorados. O que é que a gente teve que ainda não viu? Nosso episódio com o Felipe Novaes sobre psicologia da atratividade. Nem um pouco polêmico, só um pouquinho mesmo. Eu achei que o título podia ser mais provocativo. Ficou muito técnico esse título pro conteúdo, que fala até em cu de cachorro o episódio. Tá vendo, gente? Ficaram curiosos, é só entrar. Se fizer sucesso, né, a gente pode fazer um spin-off sobre psicologia do amor, que já vai ser mais, interessante, acalentada. Mas enfim, junho também é o mês do quê? Mês dos namorados. Como é que você passou o seu? Eu passei, a gente foi a um restaurante, tinha um cara tocando Coldplay, quem mais ele tocou? E tango no violino, acompanhado de um cara no piano. Eles tocaram aquela música que tem piano no Coldplay. Foi bom porque o Matheus não gosta muito de barulho alto e a gente sentou de fora do restaurante, tipo uma calçadinha, mas é bem diferente de Brasília, é uma cidade alienígena. É tipo um pavimento, assim, do lado do bloco onde tem o restaurante. Eu pedi coxinha de cordeiro e ele pediu um bife lá. E a gente deu uns pedacinhos de comida um pro outro, igual aquele filminho da Disney dos namorados cães. Ok, muito bom saber disso. Eu passei maratonando The Boys, ou seja, é um programa muito interessante, né? Já começa com cenas muito legais. Muito romântico o primeiro episódio dessa temporada. Muitíssimo romântico, ele adentra o seu coração, o seu... Ele adentra muita coisa. Ele adentra o seu canal retal, etc. É uma coisa que cresce dentro de você, o The Boys. Exatamente. Pois Okay. bem, junho também é mês do Kelly, responda pra mim. Ah, sei lá, Nossa Senhora de alguma coisa? É o mês do orgulho ali. Ah, é o mês do orgulho. Olha só, é tão normal pra mim ser o que eu sou, que eu não tô nem aí de ter um mês do orgulho. Eu tô igual o Morgan Freeman falando do mês da consciência negra ou da história negra. Eu não preciso de um mês da história negra. Se eu tenho interesse em história, eu estudo a história como um todo. Eu digo a mesma coisa. Essa é aquela época linda em que o departamento de marketing de todas as empresas do mundo fica engajado em soltar confete na sua cara e falar sobre todo o compromisso ético que ela tem com as minorias, né? Mas claro, só se você morar no Ocidente, senão é só um mês normal. Né? Exceto a sucursal lá da Arábia Saudita, ela continua com o logo sem o arco-íris, né? Então é isso que eu ia te mostrar. Abre esse videozinho aqui só para você reagir, você já viu, mas eu quero que você reaja mais uma vez em público. Dançando, gente, tá? E agora? Não. Explica o que está acontecendo. Do lado esquerdo você tem Mercedes-Benz, BMW, Cisco, que é o que é Cisco? Eu acho que é uma empresa de tecnologia, né? E a Lenovo, que é de tecnologia também, todas aludindo ao arco-íris LGBT. Na Mercedes-Benz tá bem sutil, né? Só tipo um reflexo, assim. Agora, as versões do Oriente Médio, nenhuma. Não, porque o compromisso ético é só onde pode haver compromisso ético. Onde pode ter algum probleminha aí, não. Agatha, qual é o problema de você defender a coisa certa só quando você não precisa de coragem para defender a coisa certa? Ou você não paga preço nenhum por fazer a coisa certa? Pois é, Não é isso que se espera do ser humano? Fazer a coisa certa quando é fácil?
e Aham, barato. muito que bem. Mas me fala uma coisa, qual foi o melhor marketing LGBTQIA que você viu esse mês? Não sei Fora se o Uber. Uber é muito fácil. Fora o Uber. eu não vejo muito marketing, porque eu pago o YouTube para não aparecer anúncio. Eu só vejo streaming sem anúncio. Então, mas eu soube lá do carro, né? O Polo. Mas não foi esse mês, foi mês passado, mas foi antecipando esse mês, né? Teve uma propaganda do Polo com um casal gay. Eu achei super de boa essa Ah, propaganda. tá, ok. Foi mês passado, na real. E o pessoal surtou, assim, é porque o pessoal tá meio gato escaldado de lacração e exagera pro outro lado. Não pode aparecer gay em lugar nenhum. Eles falam, mas o Polo era o maior carro de hétero. Eu respondi assim, quando eu cheguei lá em Cambridge, que é uma cidade em que se anda muito de bicicleta. Inclusive a minha cidade natal, em Minas, também é uma das recordistas, ou era, de maior número de bicicletas. É porque é tudo pobre e não consegue comprar carro. Entendo. E é o Patos de Minas, em Minas Gerais. Enfim, em Cambridge tem isso em comum, muito ciclista. E aí eu aluguei, né? Eu tinha acabado de chegar, não ia comprar uma bicicleta, eu aluguei no meu college. Tava a bicicleta alugada por meses e meses, até alguém falar. Ele sabia que essa bicicleta que você alugou é feminina? Eu falei, ué, como assim? Existe bicicleta feminina e masculina? Tipo, onde é que eu coloco, né? Tem tipo, é sem o banco, é igual o Mr. Garrison lá no South Park, não tem um banco, é só um pau assim pra sentar em Sim, cima. Vejo do mesmo jeito, que carro de gay, carro de hétero, por favor, se um hétero não vai comprar esse carro mais, mesmo gostando dele por algum motivo, que eu não sei, eu não entendo de carro, se ele não vai comprar só por causa da propaganda, isso que é mimimi, triste. Sim, isso sim, sim. que é snowflake, floquinho de neve. E eu não acho que algumas dessas pessoas estejam fazendo isso só por reatividade. A lacração, não. Acho que são pessoas que já fariam isso de qualquer forma. Ué, Sentimento. não, também tive essa impressão, né? Entendo assim, tem gente que erra mesmo, né? Ou interpretação, tem gente que tem um interpretador meio quebrado. E aí, e aí E tem gente que interpreta. só não gosta e vai reclamar. Tipo, É. foda-se. Agora, por que que eu perguntei isso? Porque o meu favorito foi o do Burger King da Áustria. Eu achei incrível. Abre aí o linkzinho no Instagram. Vejam, gente, que coisa maravilhosa. O departamento de marketing que criou isso, ela tem que ganhar um aumento. Um aumento de um tapa na cara. Bora lá. Ah, ok. Burger King Áustria. A hora de ter orgulho. Ah, Uhum, ok. Então eles pegaram partes iguais do pão com gergelim. uhum. Quem vai querer comprar essa porcaria que tem o gergelim do lado? A primeira coisa que eu me pergunto. Esse Sim, da sim. direita não vai ter graça nenhuma, que é aquela parte mais dura, que é onde que Aham. fica na chapa onde o pão é assado. Então só teria graça esse aí. Mas não, mas tem problema nos dois, porque essa parte do pão com gergelim mais macia de cima, ela se Uhum. desfaz com a água da salada ali. Aham. Então eu só vejo desastre. O que é que você achou dessa linda ideia, gente? Como é que a gente vai representar casais gays nos nossos hambúrgueres? Vamos colocar os dois pães Eu, iguais, um em cima sinceramente, do outro. preferia uma onion ring com picles no meio. Eu adoraria, seria muito lindo, sendo que eu não acho que isso passaria um departamento de marketing. Isso aqui Não. passa, mas o que você falou não. Agora, olha os comentários que nós temos maravilhosos. Explica o que é que significa top and bottom, para as pessoas entenderem. Ah, sim, top é ativo, bottom é passivo. E o que é que as pessoas estão dizendo? Literalmente top é em cima, bottom embaixo. Aham. É, imbeciles, morrones, putos, matem-se perras. Ok, isso aqui eu não preciso traduzir, né? Great job, bom trabalho, isso é hilário. Primeiro sapos, e agora os pães são gays. What the fuck? Uma coisa que eu vi as pessoas reclamando é que nunca vai dar certo você ter um negocinho que são dois ativos e dois passivos. Ah, também. Duas Então, tomadas macho, duas tomadas fêmea. Não dá, não pluga, gente. exatamente. Então, o que está acontecendo é que eles fizeram esse hambúrguer que tem dois tops e dois bottoms, mas isso não costuma funcionar, né, na prática da coisa. Aí esse aqui, esse aqui é engraçado. I want the top sandwich juice in my mouth. Eu Não quero, traduz, não. Traduz, não. eu quero o suquinho do sanduíche só com tops, entendeu? Só com os ativos. Meu Jesus, Deus. Sputnik harder. Lambe botas mais forte, por favor. Ok, deu muito certo. Parabéns pro Burger King. Parabéns pra Eu, eles, não, mas você eu tem. achei que eles não iam conseguir piorar aquela porcaria daquele rei deles, que eu sempre achei esquisito, um cara de Uhum. pedófilo. Mas falando em coisas esquisitas, só pra gente terminar isso daqui, eu acho que nada supera o que eu vou te mostrar agora. Você talvez não acredite que seja real, vai achar que isso é uma paródia, mas é real.
Então, gente, isso aqui é o Twitter oficial do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha dos Estados Unidos. E eles fizeram esse lindo tributo emocionante, postando essa imagem do capacete com as balas pintadas nas cores do arco-íris. Então é aquela coisa, né? Se você quer levar uma bala gay na sua testa, agora você pode. Isso, mais uma vez, a realidade confirma o meme. Porque tava tendo um meme zoando a campanha do Biden, que ia ter a bomba, ele ia jogar bomba com o arco-íris LGBT pregado em cima. Bem, tá quase lá, só falta concretizar, né? Muito que bem. Qual dessas balas você queria ter na sua testa? Olha, se eu for morrer com uma bala na testa, acho que eu vou com essa vermelha que parece um pênis de cachorro. Ai, por nenhum Por motivo. favor. Ai, Jesus do céu. Só a mais não faz sentido que a mais fálica seja que me mate? Eu acho que faz. Faz todo sentido. É Você vai mortal. de roxinho, que é a cor Sim, do... você adivinhou, que legal. Tá vendo como é que é a amizade, gente? Sim, Muito lindo. sabia que ia ser o Mas roxinho. enfim, teve uma coisa interessante que aconteceu logo no comecinho de junho, né? Foi publicado, né, um documentário muito polêmico, curioso. Que documentário foi esse? Já tem uns 10 dias foi publicado O que é uma mulher? What is a woman? What is a woman? Can you tell me that? Well, you're at the Women's March. You must have some idea. Please, if one person could tell me what a woman is. You are not here for women. We ask you to leave. What is that? É do Matt Walsh. Quem que é esse cara? Me conta. O Matt Walsh, eu já acompanho ele criticamente, porque ele me diverte. Ele é um dos apresentadores do Daily Wire, ele é o mais famoso dos apresentadores, é o Ben Shapiro, que é um comentarista conservador que começou como participante de entrevistas na Fox News, e o que sempre chamou atenção nele é que ele é muito rápido no gatilho de responder, contra-argumentar, refutar e dar dados e estatísticas. Ele parece formiguinha atômica. Ele é baixinho, tem uma vozinha assim e fala muito rápido. E o Matt Walsh é barbudo, mais másculo, até meio bonito também, vamos ser sinceros. Mas ele é meio escrotinho, às vezes. Gostei do meio. E do diminutivo escrotinho. A gente chega lá. A gente chega lá. Mas eu tinha semanas que eu assistia o podcast dele, que é em vídeo, sai no YouTube há 1 hora, eu assistia todo dia. Aí eu comecei a cansar dele, porque ele é aquela coisa de comentarista político que é reciclando sempre o mesmo assunto, fica batido. Até a própria audiência dele reclama. De novo falando de trans, Matt Walsh. E com os mesmos argumentos, não é como se ele fosse atrás de entender a questão, de falar dos tipos transexuais, se tem alguma biologia, se é construção social. Não, ele não tem interesse nesses detalhes, é só um comentarista político. Então fica aquela impressão de reciclagem do assunto de novo e de novo. O documentário é bom, eu gostei. Você gostou? Você dá que nota? Eu acho que eu fui muito generoso com o documentário que eu vi sobre os antivacina, mas eu daria a mesma nota. Acho que eu dei 7. Daria 7. Eu também acho que eu daria 7, com aquela coisa de tipo, eu sei como tornar um 8 ou como tornar um 9, mas eu não acho que as minhas propostas seriam abraçadas para fazer isso. Me fala uma coisa muito importante. Esse documentário, ele tenta trazer uma postura que seria neutra, mas você acha que ele é neutro, que ele é moderado quanto a isso, como dizem que o documentário se propõe inicialmente a ser? Neutro não é. Neutro não, quero dizer moderado. Comparado ao que eu tô acostumado de ouvir do Matt Walsh sobre essas questões, ele é mais moderado. Mas você acha que é moderado genuíno ou moderado teatral? Porque eu senti uma vibe meio teatral, em certo ponto. Sim, principalmente no final. É meio teatral. Mas vamos dizer o seguinte, na posição contrária à terapia afirmativa, que é aquela que diz, o jovem disse que é mulher, vou aceitar, e meu papel como terapeuta é afirmar que é mesmo. Dentro dessa posição que é contrária, é moderado, só que a gente é mais. Você acha, ok, quando eu assisti, até 1 hora de documentário eu pensei, ok, eu tenho algumas pontuações para fazer, mas no geral tá divertido, tá ok. Só que aí dos últimos 30 minutos pra frente, eu já tava toda me coçando, de puta que pariu. Olha o caminho que ele tomou, esse mano. Já tava meio claro, pelo menos pra mim, que o documentário começa com a postura de
Ai, mas nós nos preocupamos com as crianças, entendeu? Nós não queremos falar sobre questão com adultos e tudo mais. Tem essa postura, só que já estava claro para mim, em certo ponto, que não era essa a direção realmente. E eu fui pesquisar um pouco sobre o que é que ele estava falando, comentando sobre o documentário, e eu queria te mostrar isso. E é por isso que eu quis te perguntar se você achava ele moderado, porque assim, O documentário pode-se sim, dizer que sim, o Matt Walsh não é um moderado. embora ele faça um teatro de que ele é moderado, de certa forma. Isso. Tem um momento em que ele fala, eu achei isso meio contraditório também, que ele diz o seguinte, olha, o que eu estou falando aqui não se trata sobre o que adultos podem ou não fazer com seus corpos, beleza? Massa. Eu estou falando sobre o que médicos, né, e companhias farmacêuticas podem fazer com o corpo dos outros para lucro. Eu fiquei curioso argumento. Não é sobre o que você pode fazer com seus corpos, é sobre o que os médicos podem fazer com você. Então, como é que eu vou fazer em mim mesma? Sabe? É uma coisa meio assim. Depois eu fui ver, ok, não é um problema sobre o que adultos estão fazendo consigo mesmos. A gente vai ver os outros tweets dele logo antes desse. Deixa eu colocar dessa forma. Deveria ser ilegal que médicos façam isso com qualquer pessoa de qualquer idade. Contraditório. Um pouquinho. E isso ele já tem fazendo desde 2017. Deveria ser ilegal que doctors amputem corpos de pessoas fisicamente saudáveis. Ilegal. Deveria ser ilegal que médicos envenenem e mutilem pessoas com transtornos mentais. Isso parece óbvio para mim. Isso é nojento. Ele estava falando sobre a questão de mutilação genital. E é tão nojento quanto isso que doutores mutilem órgãos genitais para mudança de sexo. Vamos fazer com que ambos sejam ilegais. Você pedir que algo seja legal até para adultos não é moderado para mim. Não, e aí ele, né, abriu as asinhas, dá para ver, não é um liberal. E às vezes ele fala uma coisa assim, ultrajante de autoritária, mas ele sempre usa um tom ironiquinho, olha só, me lembra alguém que a gente comentou aqui antes. Só que do jeito que ele faz é entretenimento, eu não... Sim, é o que eu tô dizendo, até uma hora eu tava tipo, nossa, que divertido. Aí quando ele abre as asinhas eu fico, safado. Mas vamos lá, né? Ali, vamos para a raiz da questão. Diga uma coisa, o que é uma mulher? É uma fêmea adulta humana. Ok. Acho que quando todo mundo pensa nessa palavra, é isso que vem na mente. Então, se você chega pra mim e fala, olha, Agatha, eu tava andando no mercado e eu vi uma mulher. A imagem que eu vou ter na minha cabeça não é de um cachorro, não é do Jason Momoa, não é do Brad Pitt, é de uma fêmea. E aí, eu posso considerar que você tá falando, talvez, de uma pessoa que, embora seja lida até certo ponto como fêmea, não é categoricamente uma fêmea, ou seja, uma mulher trans. Eu posso considerar isso se você me der um sinal disso, mas intuitivamente não é assim que a coisa funciona. Então, mulher e fêmea são sinônimos, querendo ou não. Da forma como a gente usa. Até porque é uma questão estatística. As chances daquela pessoa que você viu e você reconheceu como mulher ser uma fêmea são muito, 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 muito maiores das chances daquela pessoa que você viu ser uma pessoa que nasceu do sexo masculino e aparenta ser uma fêmea. Uma questão estatística. Agora sim, algumas pessoas vão argumentar o seguinte contra isso. Se mulher é definida como uma fêmea adulta, mas você reconhece que uma mulher trans, por definição, não é uma fêmea, porque ela, por definição, nasceu do sexo masculino, isso não pode ser mudado efetivamente. Logo, mulheres trans não poderiam ser classificadas como mulheres. Então, é uma forma de ver e é o principal raciocínio que as pessoas usam, inclusive as pessoas que querem fugir dessa definição. Então, normalmente, as pessoas que se recusam a trazer essa definição fêmea humana adulta, elas usam desse raciocínio. O que é que você acha dele? Ou você acha que existe alguma coisa linguística aí que dá para conciliar? Eu acho que você está indo na direção certa quando você pensa em qual imagem vem à cabeça. Essa imagem do que é uma mulher tem a ver com a cultura, porque o modo como se apresentam mulheres aqui no Brasil é muito diferente de uma tribo lá na África, em que são os homens que fazem maquiagem, por exemplo. Existe uma tribo assim. Mas realmente, a gente presume, com a base na estatística muito, muito precisa, que toda mulher é uma fêmea. E outra coisa que eu defendo no capítulo de livro, que eu já citei aqui várias vezes, é que ou a gente fala em gênero como um sinônimo de sexo, ou a gente começa a adjetivar sexo, e cada adjetivo de sexo vai ser um domínio de um entendimento, um domínio de investigação. Então, sexo social,
A gente pode falar sexo social, assim como a gente fala em nome social já. Se bem que nome social é mais bobo do que sexo social. Mas aí, assim, embora você está dizendo o seguinte, olha, Agatha, é essa definição, mas dá para ter uma exceção aqui. Algumas pessoas vão dizer, não tem como ter exceção. Porque se categoricamente mulher significa fêmea, e mulher trans não é fêmea, então mulher trans não é mulher. Isso é uma besteira, até porque a gente, como o lado que é contra, que tem preconceito, eles acham que estão usando a biologia, mas não estão. Na verdade, eles estão usando como superficialidades de escola, como só falar dos cromossomos. Não estou falando que os cromossomos não importam, só falar dos cromossomos. Quando tem muito mais coisa envolvida. Então, a gente não sabe até que ponto uma mulher trans é uma mulher. Que ela Em é que até sentido? no sentido da gente olhar o cérebro e saber quais partes do cérebro são mais associadas a ser homem ou ser mulher, e quantas das que estão nas mulheres nascidas com vagina também estão nas mulheres trans, né? Essa pesquisa avança a passos lentíssimos e eu não estou otimista que ela vai avançar mais, porque o ativismo tomou a academia e a gente já falou disso. Me ajuda a voltar para o fio da meada, que eu acho que... Sim. Não, eu só quis trazer isso porque as pessoas vão cobrar. Inclusive, sempre que alguém critica o documentário, o Matheus responde, mas você não respondeu o que é uma mulher. Sim. Então tem que começar com isso mesmo, entendeu? Então, assim, o que é uma definição? Por que serve uma definição? É uma ideia mais aprofundada de uma definição, é uma teoria. Uma teoria científica do que é a água é a melhor definição do que é a água que a gente tem, né? Agora, quer dizer que a definição água é um negócio que deixa as coisas molhadas? Quer dizer que ela está errada? Não. E na biologia, a biologia é uma ciência de exceções. Então, é isso que eu ia dizer e eu perdi o fio da meada. Pessoas como Matt Walsh alegam que estão se orientando pela biologia, mas a biologia é cheia de exceções. Mamífero é o quê? Mamífero tem isso, aquilo outro. Aí você vai, e esse aqui? E esse aqui que bota ovo? E esse mamífero aqui que bota ovo não é mamífero? Não, botar ovo não é uma diferença grande o suficiente para a gente reclassificar o ornitorrinco, na verdade os monotremados, que inclui equidna, como não mamíferos. Não é a coisa mais louca do mundo e lacradora do mundo dizer algumas mulheres ainda têm pênis, algumas querem tirar, mas... Então, algumas não. Mas, embora algumas não, é um negócio que está escondidinho no canto, e se você interagir com ela na rua, você não vai estar interagindo com ele. E se você abordar a questão da definição de homem e mulher do ponto de vista filosófico, o que os filósofos fazem? Eles pensam em quais são os critérios necessários e suficientes para definir o que é homem e mulher. Aí eles imaginam, um filósofo vai imaginar, imagine que um homem perdeu o pênis numa batalha. Ele deixa de ser um homem, deve ser tratado como uma mulher? Não. Então, assim, as pessoas que pensam no assunto com curiosidade eu acho que não são tão resistentes assim a falar mulheres com pênis, homens com vagina. Só que é o seguinte, isso não é para ignorar todo o resto, como eu disse, sexo cromossomal importa. Aliás, eu acho que a gente deve voltar para o vocabulário mais antigo de falar de mudança de sexo. Por quê? Quando você toma um hormônio, altera o seu fenótipo, isso para mim é que você está alterando o seu sexo fenotípico. Você não está alterando o seu sexo cromossomal, mas você está alterando o sexo fenotípico. Então, em um sentido bem real, é uma mudança de sexo que está acontecendo. Então, eu só acho que a distinção de sexo e gênero atrapalha muito a entender, e ela está gerando um problemão, que é aquele dos transgêneros, aquele das teorias radicais, de determinismo sociocultural. Aí começa a inventar gênero fofo, gênero praia, nictogênero, etc. Sim. E se por acaso você compreender que não dá para categoricamente, em todos os sentidos, uma pessoa do sexo masculino ser do sexo feminino depois, não é bem uma ambição das pessoas trans no geral. Não. A gente não tem essa ambição. Eu não tenho essa ambição de dizer, agora eu fiz uma coisinha aqui que agora eu sou 100% fêmea. Não. Você tem a ambição de você conseguir ser lida dessa forma e viver socialmente dessa forma, em certos sentidos. E aí, como você falou, tem essa questão radical aí, que é o seguinte: não dá para você separar o ser mulher do sexo feminino. Por mais que você passe de um critério de exceção, não dá para separar, porque assim, que é uma relação causal, caramba. Que assim, intuitivamente para mim, quando você pergunta o que é uma mulher, eu vou falar que é uma fêmea humana. Por quê? Eu, como mulher trans, eu vou buscar me assemelhar fisicamente o máximo possível com o que eu entendo que é uma fêmea. Não dá pra fugir. Eu vou fazer isso com Kelly, com auxílio de hormônios sexuais, não é hormônios de gênero.
que visam inverter o padrão hormonal do sexo masculino para o feminino. Não dá para separar as duas coisas. E aí me perguntam muito também, mas não foi a pressão política que fez a psiquiatria mudar de ideia sobre isso? Olha, é verdade, e a gente já tinha separado, não sei se a gente comentou em outro episódio, sobre pontos políticos de propostas para editar o Manual Diagnóstico Psiquiátrico versão 5, né? Tem ativismo político fazendo pressão sobre a psiquiatria, mas essa questão de tratar a disforia como o problema e não a transexualidade em si faz completo sentido diante do fato que o documentário deixa de lado, inclusive, que para uma fração das pessoas que manifestam disforia, seja na infância ou depois, a transição é o tratamento. É um tratamento possível. Então, como é que o tratamento pode ser a patologia? Mas ali eu escutei no documentário que se você fizer isso, daqui a 10 anos você vai se matar. Pois é. Outra questão... Aí chega lá. Para minha resenha escrita, eu até pedi sua ajuda para checar, fazer uma pré-checagem. Agência pré-checa. Nem precisa. Eu já fiz isso para você, querido. E eu trouxe esses dados, não se preocupe. Eu vou mostrar eles direitinho, querido. Eu não brinco em serviço. Vamos pro documentário, então. Gente, nós somos pessoas muito boas, né? Muito boas. A gente vai fazer, para você não ter que assistir, ou se você quiser assistir e você quer relembrar, a gente vai dizer com detalhezinhos, questão por questão aqui. Como é que o documentário começa, né? É com Gert Comfrey. Isso, exatamente. Que é a terapeuta que ela faz terapia familiar feminista. Isso, ela é uma terapeuta familiar treinada para abordar questões de gênero sobre um olhar feminista. E ela já começa a dizer, olha, a partir do momento que você é designada como fêmea, aí já começa, né? Sim. A dar aquela escoceira. Também porque assim, isso, E sabe que esse vocabulário, antes de ser adotado pelo ativismo, era usado para intersexo, sim. Intersexo. Exatamente, mas o ativismo trans, ele se apropriou dele. Então, esse designar um gênero, na verdade, porque esses médicos aceitavam a distinção de sexo e gênero, na época do John Money, que a gente vai comentar daqui a pouco, então eles atribuíam, o verbo assign pode ser atribuíam o gênero masculino ou feminino para aquela criança intersexo, porque a genitália era ambígua, da forma como ela se apresentava. Não era que é uma coisa mundo. Muito rara, tá, gente? Muito rara. É menos de 1 em 2.000 nascimentos. 1 em 2.000, na verdade, é o número que a Alice Dreger dá no livro dela. Tem gente que bota 2%, mas não. Na verdade, é 0,02. A maior mentirosa nesse assunto é a Anne Fausto Sterling, que é uma bióloga lacradora, tá, gente? Até hoje, a ativista no Brasil fala não, gente, porque intersexo são 2% da população. Eu fico... Não, isso tá indicado em quantas vezes? 100 no mínimo. Em 100, foi em 100 vezes. 100 vezes. E quem responde ela é o Leonard Sachs. Tem um livro traduzido dele, né? No português. Sim. Então, esse coisa de sexo é designado, ele só serve realmente quando você fala de pessoas intersexuais. Ele não deveria ser usado no público geral. Porque no público geral, o sexo não está sendo designado, ele está sendo observado. Constatado. Exatamente. O médico não tem o poder de digitar o seu sexo. Ele tem de registrar. Aliás, e aí, a sua família, veja, ele registra, a sua família tem o poder de te tratar de acordo com aquilo. Mas o sexo em si, ele não foi designado. Ele foi observado. O que você faz com aquilo que já existe é outra história. Mas ele não é designado da forma como é com pessoas intersexuais. Entendeu? Sim. Inclusive, um dos problemas éticos com o tratamento dos intersexuais é se os médicos deveriam ter esse poder de designar, de atribuir qual é o sexo real deles, quando eles não têm chance de responder por si. Um dia a gente pode abordar com mais profundidade essas questões. Mas voltando para Comfrey. É Gert? Deve ser Gertrudes o nome dela. A Gertrudes, olha lá. Ela disse que, olha, a partir do momento que você é designada como fêmea, vem esses imperativos, né? E limitações sobre aquilo que você pode fazer, o que pode vestir, etc. E ela diz também, eu anotei aqui porque levantou meus cabelos, que pode começar pela curiosidade. Ser trans pode começar pela curiosidade, olha só. Mas não pode falar em contágio social. Esse é outro episódio anterior. Então... O problema da premissa da Gertrudes
é que ela tem essa premissa de que o comportamento daquela pessoa é inteiramente moldado a partir da designação. Então, fulano vai ser de um jeito e fulano é de outro, não porque fulano é desse sexo e fulano é daquele sexo, mas porque eles foram designados dessa forma e, por causa disso, eles vão precisar se comportar dessa forma. Existe uma diferença se você reconhecer as limitações e os condicionamentos que algumas pessoas têm para uma coisa global, totalmente globalizada, de que, mas quer dizer que se ele tem um sexo feminino, mas eu disser que é do masculino, vai ser diferente? Essa é a Gertrude, gente, Gert Comfrey. Aí quando ele perguntou o que é uma mulher, ela disse, eu não sei responder porque eu não sou uma. Muito que bem, gata. Parabéns. Você Chega num ponto... queer ou queer? Você aposta em queer ou aposta em queer? Chega num ponto que o Mert pergunta pra ela, ele fala assim, olha, a minha mãe é uma mulher, a minha esposa é uma mulher, mas então se um garoto chega na clínica e diz que é uma menina, também é uma mulher? Então, o que é uma mulher? E ela só balança a cabeça rindo, tipo, nossa, ótima pergunta, eu não sou uma, então não saberia te dizer. Eu achei engraçado essa parte que é tipo, é tipo aquela professorinha, pois é, né, o que podemos pensar sobre isso? Exato. E sem responder nada, como se a própria, assim, é uma coisa, estar em dúvida é lindo, não dá para responder nunca. Né? Já que ele não conseguiu uma resposta de um especialista, ele então começa a viajar. Ele começa a conversar com pessoas aleatórias, né, sobre o assunto. Ele chega em Nova York, chega e pergunta para um grupo de 5 mulheres, que confirmaram que eram mulheres, coisa boa, né? E elas meio que não conseguem responder, ou se impedem de responder. Tem uma velhinha muito fofa que diz que mulher é uma pessoa que gosta de ser bonita, pretty, ela fala pretty. Ela gosta de ser bonita e que vê a si mesma como uma criatura delicada. Eu achei muito lindo. Aí ele falou, eu gosto de ser bonito também. Ele falou, eu também me acho um pouco delicada, poderia ser uma mulher? E ela fala, sim. A velhinha, eu não consigo falar mal dela. Mas ela é muito fofa, não, ela é muito fofa. O que me veio à cabeça, nas partes em que ele entrevista o povo na rua, e as mulheres na rua, elas não respondem, alegam que não sabem a resposta do que é mulher. Eu só me lembrei de um trechinho daquele artigo que eu traduzi, Fuck Foucault, Foda-se Foucault, do Victor Norton. Uma das partes que mais me chamou a atenção foi quando a polícia prendeu 2 caras transando num parque lá de Londres. Isso foi 1700 e alguma coisa, tá? Tudo século XVIII, o artigo. Eles disseram, você não deve nos prender porque nós somos donos do nosso corpo. E essa é uma ideia que foi percolando pela cultura britânica a partir do John Locke, do filósofo John Locke, filósofo liberal. Ou seja, lá em Londres, no século XVIII, quando você andava na rua e achava pessoas alternativas, elas iam falar um liberalismo que elas pegaram de segunda, terceira mão. Agora, quando você anda pelas ruas de Nova York, você vai pegar uma bosta de um pós-modernismo de terceira mão, regurgitado, que me irrita. Aí ele chega numa pessoa, eu não sei se é uma iaga aleatória, se é um não binário, mas é uma pessoa de bigode e uma daquelas roupas femininas com o mínimo de tecido possível, que é até bonitinha, mas na minha vida eu só vi homens usando no carnaval. Eu nunca vi mulheres usando aquele tipo de roupa. Aí ele trata a definição que mulher é quem se identifica como mulher. E aí o Matt pergunta, e o que é mulher? Ele só fala, sinceramente eu não sei. E esse é meio que o padrão. A gente que tá assistindo tá vendo um recorte, a gente não sabe se eles cortaram alguma coisa, se alguém respondeu alguma coisa em algum momento, eles não quiseram colocar para não quebrar o fio narrativo, mas foi isso que foi mostrado até então. E no documentário, na maior parte das vezes que ele faz essa pergunta a alguém, principalmente pessoas que aparentam serem mais liberais, progressistas, liberais assim, para os Estados Unidos, né? Progressista. A resposta mais comum é ou se recusar a responder, ou dizer que é uma pessoa que se identifica como mulher. E ele questiona essa definição por achar que ela é vazia. Circular. Então, uma mulher é quem se identifica como mulher, mas aí o que é uma mulher? É uma definição circular. Por que eu acho que essa definição, embora ela seja circular, ela seja tão popular? É o seguinte, tem um lado ideológico, como a gente já falou antes, de algumas pessoas que são dessa vertente de compreender gênero como inteiramente separado do sexo. Então, ser mulher não tem nada a ver com ser fêmea. Mesmo que mulheres trans usem hormônios para se parecerem com fêmeas. Não tem nada a ver. E só enquanto a categoria social que você reivindica. Mas eu acho importante a gente saber diferenciar entre uma pessoa que estudou
essas coisas realmente, e essa pessoa aí que tá trazendo isso de segunda mão, e que vão repetir isso sem pensar muito, só para seguir uma narrativa, ou elas simplesmente aceitam aquilo porque elas não conseguem pensar numa definição adequada, que não pareça para ela ser transfóbica. Nem todo mundo tem que ter uma habilidade de definição, né? Muitas pessoas entendem que são as coisas intuitivamente, mas não são articuladas, elas não articulam o que é isso, o que é aquilo. Eu acho que tem duas coisas acontecendo, principalmente, além disso, quando essas mulheres elas não conseguem dar uma definição, ainda que talvez elas saibam que uma definição seria fêmea humana. A primeira delas pode envolver medo. Isso é uma coisa que eu vi muita gente comentando, que essas pessoas aí, elas sabem que a resposta é fêmea humana, mas elas não podem dizer isso, porque talvez esse documentário saia, né, público, viralize. Então, se elas disserem uma coisa que pode ser lida como transfóbica, elas podem sofrer consequências por isso, entendeu? É Estados Unidos, gente, não é Brasil, não. Não é Brasil que você fala qualquer merda e foda-se. Nos Estados Unidos é um pouquinho mais complicado. Estados Unidos pensa o Brasil com mais universitários. Isso, exatamente. E, tipo, eu super concordo que isso provavelmente está acontecendo sim, que envolve um pouco de medo, desse receio. Ao mesmo tempo, eu reconheço que também vão ter aquelas pessoas que vão se impedir de dar essa definição por genuinamente não quererem ser transfóbicas. Porque eu só vejo pessoas comentando, essas pessoas estão se recusando a responder porque elas estão com medo da represália. Mas eu não acho que seja só isso. Eu acho que tem pessoas que genuinamente, do coração mesmo, tá tipo, caramba, eu pensei nisso aqui, mas pensando bem, isso pode ser meio errado e eu me sinto mal com isso, então eu não vou falar. Eu vejo por esse lado também. Podem ser pessoas até que conhecem pessoas que nem eu e ficam sentidas em falar alguma coisa que achem que pode ser considerada transfóbica. Para elas, o caminho mais fácil é engolir a definição circular. Que mulher é o que é quem se identifica como mulher, porque é o raciocínio mais fácil para elas, para pessoas que às vezes não tem nem tempo de ficar pensando muito nisso. Sim, então a gente tem várias explicações para essas faltas de resposta das pessoas na rua, pelo menos, né? Sim. Não as que ganham dinheiro para deveriam Exatamente, saber. pessoas ali. Então, pode ser uma coisa de ser intuitivo e não muito descritivo e articulado, pode ser medo do politicamente correto, pode ser o politicamente correto como uma expressão genuína de compaixão, embora meio míope, eu diria. E tem uma quarta explicação, que é a culpa é sua. Sabe por quê? São anos e décadas de terapia, e isso também vai para a cultura em geral, e as pessoas, uma interpretação dessa mentalidade terapêutica de que você é os seus sentimentos, ou coisa assim. Então é uma primazia do subjetivismo, e é meio que culpa dos terapeutas. Daí depois ele vai e chega na doutora cirurgiã Marcy Bowers, que ela já realizou mais de 2.000 cirurgias de mudança de sexo. E ela própria é trans. No documentário ele traz, tipo, 2 ou 3. Tipo, tem ela, tem também uma transgênero, gênero lobo. Uma que se diz mulher transgênero, mas também diz que é um lobo. Isso, e tem exatamente. um homem trans. Ele, na verdade, eu não entendi bem se eu também não entendi, é muito confuso. Porque ele não diz que destransicionou, e na hora de identificar ele, passam os 2 nomes. Pode ser que foi insistência do Matt Walsh ou do Daily Wire, que eles são... Mas esse cara também, ele chega num ponto em que ele fala, eu nunca vou ser um homem. Eu não sei muito bem como é que funciona o raciocínio dele, mas depois a gente chega nele. Tá, tem a doutora aqui, que ela fez essas mais de 2.000. Que cirurgia é essa? É aquela que em mulheres trans é a vaginoplastia, né? Que ela define como a construção de uma vagina através do tecido do pênis. Segundo ela, não é perfeita, mas ela é refinada a ponto de parecer idêntica, ou quase idêntica, a uma vagina, e funcionar na maior parte das suas funções. Eu sei que alguns cirurgiões, poucos no mundo, eu não sei se ela faz isso, mas alguns poucos, eles conseguem, inclusive, extrair a mucosa do genuno. O que é genuno? Jejuno. Jejuno. Eu falo genuno. Tem o jejuno e o ilho, são 2 trechos do intestino. Então usam... ele usa a mucosa extraída do jejuno para fazer a vagina ter lubrificação natural.
E normalmente elas não costumam ter. Ele consegue fazer isso. Veja, ao longo desses 50 anos que essa merda existe, ela evoluiu, tá, gente? Não é 100% experimental, como o documentário traz a dizer. É muito curioso como o documentário fala, não, isso aqui é totalmente 100% experimental. Aí tá lá, 50 anos acontecendo. Uma coisa que eu gosto muito é que é uma ferida aberta. Ah, Que é uma ferida mantida aberta. Essa é a descrição mais chocante que eu já vi bastante. Para neovagina, como é chamado também. não, vagina, sim, sim. Aí ele chega, né? O Matt Walsh nela, se apresenta ela. Aí ele fala, você é fulano, uma mulher transgênero. Ela dá uma cortada e diz, não, eu sou uma mulher. Se fosse eu corrigiria o transgênero. Não é transexual. Mas, tipo, eu não chego a ser tão chato dizendo, não, é mulher. A definição que a Marcy Bowers deu de mulher eu não achei tão terrível, não. Sinceramente. Você lembra qual foi? Eu não anotei, mas eu anotei aqui, boa definição. não. Ela diz que não é uma coisa em particular. Ela fala, tem um pouco de cromossomo, um pouco da sua aparência física, Isso. um pouco de tudo. Assim, comparado com a outra definição circular, é melhor. Não Sim, é fêmea adulta humana, mas... Sim, exatamente. Okay. Exatamente. É melhor porque pelo menos traz um pouco da biologia, né? Não é só você dizer, não é só você chegar e dizer mulher. Sim, e outra coisa que ela falou, que eu achei interessante, é que ela, do pessoal mais pró-afirmação, ela parecia para mim uma das mais razoáveis. Apesar de o documentário retratar ela como uma monstra por ter feito cirurgia num adolescente de 16 anos. Retrata dessa forma, eu vi, ela apanhou muito nos comentários, assim. Apanhou muito mesmo, mas eu vou fazer uma meia-culpa dela aqui, tá bom, gente? Controle de danos aqui. Só que ela, por que eu achei que ela é mais razoável? Porque ela disse assim, que é meio que uma barganha faustiana fazer a cirurgia da neovagina, que nem toda mulher trans faz. Eu sei que a youtuber Blair White não fez. Então, chamar o negócio de barganha faustiana já é, assim, tá com uma certa ambiguidade, em vez de, não, é lindo, sempre tá certo, não fala mal. Por isso que eu achei ela mais razoável. O Matt pergunta qual foi a paciente mais jovem que ela fez essa cirurgia. E ela diz que foi uma de 16. E eu não sei se foi uma questão de emancipação, ou se você pode fazer com 16 ali, se os pais assinarem um termo. Eu sei que a cantora Kim Petras, ela conseguiu fazer os 16 na Alemanha, mas teve toda uma coisa midiática, porque o mínimo era 18, né? Mas assim, isso coloca em perspectiva, por exemplo, uma coisa que eu tava pensando enquanto a gente gravava os vídeos da Yasmin, né? Que eu tava pensando o seguinte, a realidade do acesso a essas intervenções nos Estados Unidos, ela é bem diferente no Brasil. Assim, na prática. Porque nos Estados Unidos é muito dividido por estados. Então você tem estados com políticas muito rígidas e tem estados com políticas muito brandas. Onde é muito rígido, quem é transexual se ferra. Onde é muito brando é que tem problemas com contágio social e muita destransição e arrependimento, entende? E aí, aqui no Brasil, a gente tem uma mesma política, só que ela é aplicada diferente nos estados por questão de recursos e orçamento e interesse. Então, o quadro geral por aqui, me parece haver um acesso mais fácil em algumas capitais, mas não todas, e cidades no interior costumam se ferrar. Então, por exemplo, em Pernambuco, né? Em Pernambuco, eu acho que deve ser muito alto o índice de automedicação. Porque, assim, automedicação é quando você não tem acesso a isso, tipo, pelo SUS, por exemplo, ou pela via privada, e você vai na internet e aprende como é que faz, entendeu? Com homens trans, testosterona você precisa de receita. É bem difícil, na verdade, de conseguir, em teoria. Hormônios para mulheres trans, que é estradiol, e bloqueadores, você consegue na farmácia, embora você consegue bloqueador na farmácia, bloqueador de testosterona, mas estradiol, embora você consiga na farmácia, normalmente são mulheres que usam anticoncepcional, enfim. Para mulheres na menopausa, às vezes é um tratamento. O mais recomendado, e é o que eu faço, é que você peça em farmácia de manipulação para fazer bioidêntico, entendeu? É o mais seguro. Com acompanhamento, pelo amor de Deus. Isso não é incentivo à automedicação não, tá, gente? Depois não venha morrer aí com a trombose e dizer que a culpa foi minha. Pelo amor de Deus. Então, o que acontece? Aqui em Pernambuco, você tem alguns ambulatórios abertos para quem mora em Recife. Você tem um, na verdade, ainda que eu sei que ainda está funcionando em Recife. Aí você tem o Hospital das Clínicas, que já está há uns 5 a 4 anos lotado.
entendeu? Sem vagas. Então eu lembro que uns 5 anos atrás eu tentei entrar no Hospital das Clínicas. Eu não consegui, porque já estava lotado. E a fila de espera para você fazer vaginoplastia em Pernambuco chega a 13 anos. Então, é muito curioso ver esse discurso de ai, meu Deus, o Estado tá aí cortando os pintos das crianças. E tá, tipo, 130 mulheres trans na fila de espera para fazerem daqui até 13 anos. Tipo, não é assim. No Brasil é bem para baixo a situação. Então, a última vez que eu ouvi falar sobre o Hospital das Clínicas, eu sei que tinha um médico que fazia uma por mês. Então, são 12 por ano, na fila de espera com mais de 130 pessoas. Então, o acesso aqui é muito difícil e questão hormonal costuma ser mais automedicação mesmo. Não tem esse Sei. suporte. Então, não a escala de 1 a 10, a escala da afirmação. Com 10 sendo É, a, é um com vá se 10 fuder. sendo a É um Gertrude. se vira. A escala de afirmação é um se vira. Depende, mas depende. Não é depende. um, porque Não, tipo, um não. acesso tem. Tá, tem. 6, 7 para capitais e no interior, tipo, onde eu moro, é um se vira, vá no médico privado e normalmente pessoas na iniciativa privada não entendem. Não entendem, então eu já fui no maior fofoca. Já fui no endocrinologista mais renomado da minha cidade, pelo meu plano de saúde. Pedi a ajuda dele assim. Eu falei, olha, eu estava sendo acompanhada em Recife, mas eu preciso ser acompanhada aqui, na minha cidade, porque é muito caro para ir. E, na verdade, eu estava indo de forma errada, porque lá em Recife você só pode atender quem é de Recife. Então eu estava ilegalmente sendo atendida. Olha só. Olha, ilegal, pseudo-recifense. Eu tive que fingir. Então, veja o nível. Tipo uma mexicana no Texas, você. Era eu. Então, veja, gente, como era complicado. Eu, para ter acesso pelo SUS, eu tive que fingir que era de outra cidade. De tão difícil que era. Fui no médico, eu falei, olha, você pode me acompanhar? Aí ele era o mais renomado da cidade, falou, não. Falou, não, volta para Recife que eu não tenho experiência com isso e eu não posso te ajudar. E aí, assim, tem um lado que eu penso, ok, ele tá sendo responsável por, né, ser uma coisa nova para ele não querer se meter. Mas, ao mesmo tempo, esse argumento de que eu não tenho experiência, então não posso te ajudar, você só consegue experiência tentando, né? Começando, mas não existe interesse. Se eu fosse uma pessoa que chegasse nele e tivesse tipo, olha, eu tenho essa doença endocrinológica muito rara, e se você me acompanhar, você pode fazer pesquisa e pode ganhar muito renome, ficar muito rico fazendo pesquisa aqui comigo. Aí talvez ele aceitava. Ele ia pesquisar, ele aceitava, mas como é tipo, uma trans aí, tipo, não duvido. Então, é isso. Então, gente, eu tô trazendo isso para pessoas entenderem realmente como é que é no Brasil, para não ficarem, caramba, eu vi isso aqui no documentário dele, que coisa absurda que tá acontecendo nos Estados Unidos, achando que no Brasil é igual. Até a questão do contágio social, eu não acho que aqui no Brasil tá tão quanto tá. Eu acho que o que mais tem no Brasil é justamente gênero fofo, gênero praia, que são pessoas que não buscam intervenção. É porque o IBGE finalmente começou a ver quantos LGBT tem no Brasil e o número não está sinalizando isso ainda. Pode ser que chegue lá. Como é que é por aqui? No Brasil, por ordem do Conselho Federal de Medicina, hormonioterapia, você tomar estradiol ou testosterona, só é permitida a partir dos 16, intervenções cirúrgicas só após os 18, o que se alinha com a ideia de maioridade, entendeu? Então, uma pessoa que está fora do campo da tutela, ela tem a liberdade de agir como ela quer, desde que ela aceite as consequências, digamos assim. Muitas questões aí no meio, mas pelo menos de 18 anos você não espera ver isso no Brasil, ok? E ela só pode fazer isso após 1 ano de acompanhamento pelo SUS. Enquanto mas aí, nos Estados Unidos já tem menina de 15 anos tirando seios. Sim. Isso não é normalizado por aqui. Não é permitido no Brasil. Exatamente. E aí, em adolescentes e crianças, é possível você fazer um bloqueio hormonal, né? Bloqueio da puberdade a partir do comecinho da puberdade. Acho que 13, 14 anos por aí. Mas é isso, tá? No Brasil é isso daí. Voltando pro Matt Walsh, né? Voltando para os Estados Unidos, onde a porra tá acontecendo. Ele pergunta para ela o quão comum é que essas pessoas se arrependam das cirurgias. E ela responde que é algo que é raro. Ela não nega que existem pessoas que destransicionam, mas ela traz uma diferença, e eu achei interessante que ela trouxe essa diferença ali, que é a diferença entre você se arrepender da transição e da cirurgia.
Porque se uma Uhum. pessoa se arrepender da cirurgia, não quer dizer que ela deixou de ser trans. Ela se arrependeu Uhum. de não ter mais Sim, negócio ali com ela. São coisas diferentes. sim, porque algumas desenvolvem dificuldades de ter orgasmo. A vida sexual é meio imprevisível depois da cirurgia. Ou eu Uhum. tô errado? Costuma ser mais seguro hoje, mas é que é uma coisa que eu te falei, vai se refinando com o tempo. Então, com certeza, a que era feita 30 anos atrás não é igual a de hoje, sabe? Uhum. Em alguns aspectos. Mas eu achei bom ela ter trazido essa diferença, porque assim, tem a diferença da pessoa que ela sente que cometeu um erro global, né? Ela se arrepende da transição. E é que ela se arrepende especificamente da cirurgia. Uhum. Então, ela pode ter realizado a vaginoplastia e depois sente que ela poderia ter ficado com o pênis mesmo. Ou talvez ele não tenha resolvido aquilo que ela achou que iria resolver. São situações que nem todo mundo pode separar. Acho que existem muitas razões possíveis para você, enquanto pessoa trans, querer uma cirurgia assim ou não querer uma cirurgia assim. Eu ficaria uma hora aqui falando sobre todas as possíveis. Eu não vou expor a minha vida, eu vou tentar preservar um pouco a minha intimidade aqui quanto a Sim, isso, recomendo. mas sem querer ir a nível pessoal, o que é que eu vejo? Tem pessoas que elas desejam intensamente, né? Necessitam de uma forma inegociável uma intervenção assim, que é uma coisa que é Uhum. delicada, é irreversível, você tem que ter muita certeza disso. Uhum. E para elas eu acho que não dá para vir com um papinho de vamos aceitar nossos corpos, que isso não funciona. É, É muito tolo. papinho, autoajuda. Uhum. E a Marcy Bowers, qual foi a pergunta que ele fez para ela que mais nos interessa aqui no Toblock, você lembra? Ele perguntou se tinha alguma coisa de contágio social, ela falou um Sim, pouquinho, e ela um cadinho, um assim, catinho a só. tiny bit. So you worry that there could be a sort of social contagion element of this? A teeny tiny bit, maybe. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Mas voltando, como a ideia das pessoas, dessas mulheres, é serem lidas como mulheres socialmente. Socialmente é tipo aquilo que você vê assim no seu dia a dia, você olha pra pessoa. E o pênis é uma coisa que tá escondidinha ali. Pra você ser lida no seu meio social como mulher, você não precisa ter feito a cirurgia. Uhum. Basta deixar ele escondido. E era um erro até da política brasileira, que só podia trocar o nome depois de fazer cirurgia. A gente falou sobre isso naquele.